Vamos orar para começar, tá bom? Nosso culto. Depois a gente lê a palavra. Amém? Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos pelos nossos irmãos de São Carlos que estão aqui, Deus. Te louvamos porque o Senhor os trouxe em segurança, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela comunhão que temos em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigada pela vida de cada um, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Deus, e porque se estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor quis, ó Pai. O Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor reina acima de tudo e de todos, Pai. Nós confiamos no Teu poder, ó Deus, nós confiamos, ó Deus, que o Senhor está no controle das nossas vidas, ó Pai. E nessa noite, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que seja uma noite, Senhor, de adoração ao Senhor, ó Deus, de louvor ao Teu nome, Deus. Que a gente possa, Senhor, se quebrantar, ó Deus, que a gente possa Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade, Deus, e na Tua presença, Pai. E desde já eu oro, Senhor, pela vida do Vinícius, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, o abençoe, Pai, que ele possa, Senhor, falar da Tua palavra, Pai, que Teu Espírito Santo guie, Deus, tudo que Ele for falar para nós, ó Pai, que o nosso coração, ó Deus, seja cheio da Tua palavra, que é a verdade, Pai, que a gente possa guardar, ó Deus, para não pecar contra Ti, Deus, para aprender mais do Senhor e para Te conhecer, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Te pedimos, Senhor, nessa noite, Deus, que o Senhor transforme os nossos corações, ó Pai. Que não seja, Senhor, mais um culto, Deus, ou mais um intercâmbio, Deus, mas que o Senhor seja engrandecido, louvado aqui, e seja o nome principal, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia no Salmo 100, e, se possível, ficar de pé. Salmo 100. Salmo 100 diz assim. Eu vou ler na minha versão, gente. É NVT, tá bom? Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Nós vamos louvar ao nosso Deus com alegria. E nesse momento a gente vai cantar, no começo agora do louvor, 2 músicas que falam sobre a oração. Né? Deus tem falado comigo bastante sobre a oração. Então, quando eu ministro louvor, eu tenho que trazer o que Deus tem trabalhado no meu coração, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é que vocês também pensem a respeito disso, né? Que a gente possa lembrar que a oração é um recurso que Deus nos deu, né? Para a gente conversar com Deus, para a gente ouvir a voz de Deus, né? Então, que a gente possa refletir sobre o que a gente está cantando nesse momento, tá bom? Meu Jesus, a Ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador.
meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza da tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos Ti a honra e a glória pra sempre. Amém. Senhor, nesta noite, Pai, nós nos achegamos ao Senhor, ó Pai. Com temor, ó Deus, do nosso coração, ó Deus, por sabemos, Senhor, da Tua santidade, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é grande, Pai, o Senhor é Deus supremo, Pai. O Senhor está acima de tudo e de todos, Pai. Sabemos também que o Senhor tem todo o poder, ó Deus. Sabemos também, ó Deus, que o Senhor nos amou, ó Deus, com um amor tão grande, Pai, que entregou o Seu Filho por nós, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se compadece de nós, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque os Teus ouvidos estão inclinados aos Teus filhos, ó Pai.
E porque, Senhor, na hora da angústia, Pai, nós podemos confiar, ó Pai, que o Senhor irá nos livrar, ó Pai. O Senhor irá, Senhor, ser o nosso sustento, Pai. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai, em quem podemos, Senhor, nos refugiar, ó Deus, nos abrigar, ó Pai. Podemos confiar, ó Pai, que a Tua forte mão estará conosco, Pai, independente, Senhor, das circunstâncias, ó Pai. O Senhor é o nosso bom pastor, ó Pai, e o Senhor cuida de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Só as vozes, grande. Grande é o nosso Deus. Encontro paz. Alguém pode orar nesse momento? Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu tão grandioso
agora nós vamos cantar sobre a redenção de Cristo Jesus. E como os salmos que a gente acabou de ler, com alegria, né? E muita gratidão no coração pelo amor do Senhor. Amém? Amém? Tá todo mundo alegre aqui? Glória a Deus. Se não tiver, irmão, a gente pode conversar também. Vai ficar tudo bem depois. A alegria do Senhor é a nossa força. Nele nós somos redimidos. Amém? Vamos lá. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois sou Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois sou Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois sou Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça
Amém. Em Cristo Jesus, todos nós somos feitos novos, né? Todas as coisas são feitas novas em Cristo. Graças a Deus por isso. Gente, agora a gente vai se sentar. Eu queria chamar o Vini agora. Tá comigo aqui. Vini, desde já, muito obrigada. Gente, muito obrigada por Os seus olhos agora, peça ao Espírito Santo de Deus para falar com você. Senhor, te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, Deus, pela tua bondade e fidelidade. Ó Deus, veja quantos pecadores estão aqui nessa noite diante de ti, ó Deus. Talvez muitas pessoas que se façam presentes aqui nessa noite, ó Deus, ainda precisem nascer de novo. Há necessidade do novo nascimento na vida de muitas pessoas, ó Deus. E que o teu Espírito Santo possa falar a cada coração, que o teu Espírito Santo possa fazer, Deus, o que lhe apraz. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Até aqui no verso 8, irmãos. Meus irmãos, quem aqui tem costume de esquecer das coisas? Eu. Olha, tem um irmão ali, que veio da Paraíba, o Anderson. Oh. Brincadeira, irmãos, eu veio do Rio Grande do Norte. Ele me convidou para o aniversário dele. Segundo ele, eu disse que aceitei ir no aniversário dele, e eu me esqueci. Eu me esqueci até que ele me convidou. Você vê como eu sou esquecido. Eu esqueci até que ele me convidou. Você me convidou mesmo, né, Anderson? Então tá bom. Eu sou tão esquecido que uma vez eu guardei a minha moto, parei na rua e esqueci. Juro para vocês, esqueci onde estacionei a moto. Tão esquecido que eu sou. Meus irmãos, e por que nós nos esquecemos das coisas? Tem coisas que você se esquece porque são coisas secundárias na sua vida, são coisas laterais, periféricas, coisas que não têm muita importância, não é verdade? Então nós costumamos nos esquecer dessas coisas. E o esquecimento é algo comum, meus irmãos, mesmo em assuntos primários, mesmo em assuntos importantes. Veja um exemplo do povo de Israel, quando eles entraram na terra prometida. Lá, depois de conquistarem e possuírem a terra, eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram do que Deus os libertou do cativeiro do Egito, esqueceu-se de que Deus os acompanhou durante 40 anos no deserto, eles se esqueceram do maná. Eles se esqueceram que Deus abriu o mar vermelho diante daquele povo, e eles fugiram de Faraó. Vai lá no livro de Juízes, capítulo 2, você vai ver que o povo está lá em Juízes, o povo se esqueceu de Deus, não se falava mais de Deus para os filhos. Então, meus irmãos, é muito fácil nos esquecermos de assuntos primários. Eu quero dizer para você que nada mudou, viu? Acabei de mencionar o povo de Israel, mas nada mudou. No presente, ainda o povo de Deus continua esquecido do que Deus tem feito. Atualmente o povo de Deus anda muito esquecido, irmãos, acerca de temas primários.
não é de temas secundários, mas de temas primários. E talvez o tema mais esquecido na igreja, o tema mais desprezado no contexto em que vivemos atualmente, é a doutrina do novo nascimento. Você ouve mais alguém pregar sobre o novo nascimento? E você? Qual foi a última vez que você pregou acerca do novo nascimento para alguém? Em 2023, você já falou para alguém, como Jesus disse para Nicodemos no verso 7, você precisa nascer de novo. Para quem você falou isso esse ano? Mas eu tenho certeza que você falou sobre o amor de Deus para muitas pessoas, não falou? Já deu a perceber no olhar de muitos que falaram. Mas eu quero dizer para você que falar do amor de Deus não é necessariamente falar do novo nascimento. Você pode falar do amor de Deus, mas você não necessariamente vai falar do novo nascimento. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Se você falar do novo nascimento, você vai falar do amor de Deus. Porque o novo nascimento nada mais é do que o amor de Deus. Veja o bate-papo de Jesus e Nicodemos, está aí nos versos 3 e 5. Jesus enfatiza por 2 vezes, você precisa nascer de novo. Pode ler aí todo o capítulo 3, você não vai ouvir Jesus falar em nenhum momento do amor, mas ele vai falar do novo nascimento. Porque o amor está embutido nessa doutrina, na doutrina do novo nascimento. E a pergunta que talvez você esteja se fazendo, por que nós devemos falar sobre o novo nascimento? Porque, meus irmãos, o novo nascimento é uma das doutrinas mais importantes e mais urgentes. E é uma necessidade para o homem. O homem precisa nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você pode dizer, eu nasci de novo? Meus irmãos, sem o novo nascimento, a palavra de Deus condenará o homem. Já parou para pensar nisso? No dia do juízo final, aqueles que não nasceram de novo serão condenados por Deus. Lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Olha, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não conheço vocês. Quem não nasceu de novo, ouvirá essas palavras de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos. Eu não sei quem é você, eu não sei quem são vocês. Sem o novo nascimento, meus irmãos, as portas do céu estarão fechadas para o homem. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não poderá ver e nem entrar no reino de Deus. Ver e nem entrar. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Jesus é enfático no verso 7. Olha aí na sua Bíblia. A parte B, necessário vos é nascer de novo. Vamos repetir, irmãos? Necessário. Mais uma vez. Agora vira para o seu irmão do seu lado. Fala isso para ele. Essas não são minhas palavras. São palavras de Jesus. Ele está dizendo, ó, necessário é que vocês nasçam de novo. Olha, irmãos, o homem pode se tornar rico, pode se tornar uma pessoa culta, respeitável, uma pessoa religiosa, como Nicodemos, mas se ele não nascer de novo, ele estará perdido. Apartai-vos de mim, malditos, porque, olha, eu não conheço vocês. É dura essa palavra de Jesus, não é? Dura essa palavra de Jesus. Nós precisamos nascer de novo. Você pode ser uma pessoa zelosa. Talvez você seja na sua religião. Você pode ser uma pessoa conservadora. Talvez você seja conservadora na sua moral, nos seus preceitos, assim como Nicodemos o era. Mas se você não nascer de novo, não haverá esperança para a sua alma. O seu zelo, o seu conservadorismo não vai salvar a sua alma. Você pode praticar muitas boas obras, pode dar esmola, ter uma vida bonita e até fazer orações que são ouvidas.
Lembre-se do que está lá no livro de Atos, capítulo 10. Vocês se lembram de Cornélio? O texto vai dizer que Cornélio orava a Deus e Deus o ouvia, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Deus pode ouvir a oração daqueles que não nasceram de novo. Você pode ser tudo isso que eu mencionei, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E é interessante que Jesus teve um bate-papo com um certo Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu? Olha, o ladrão. Mas no bate-papo de Jesus com Zaqueu, ele não falou de novo nascimento. Falou? Não. Jesus teve um bate-papo com a mulher samaritana, aquela que tinha 5 maridos, se divorciado 5 vezes, que estava com um marido que não era dela. Jesus não falou de novo nascimento com essa mulher. Interessante, né? Que Jesus não falou do novo nascimento nem mesmo com o ladrão da cruz. Nem mesmo com o ladrão da cruz. Um homem que vivia à margem da lei. Mas interessante, meus irmãos, que Jesus resolveu falar de novo nascimento com um homem religioso. Se Nicodemos estivesse vivendo em nossos dias hoje, você ia dizer, esse cabo é crente, viu? Esse é crente dos bons. O texto vai dizer que ele era um homem zeloso, um dos principais dos judeus. Mas por que Jesus resolveu falar do novo nascimento com um homem tão bom? Devia ter uma família muito bonita. Todo bom judeu ia 3 vezes por dia ao templo orar. Lá estava Nicodemos, não tenha dúvida. Ele conhecia toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés. Eu até acredito que ele conseguiria falar a lei de Moisés de trás para frente. Tamanho era o conhecimento dele. Jesus foi falar do novo nascimento para um homem religioso. Ele não sabia o que era o novo nascimento. E eu quero dizer para vocês que muitos religiosos hoje não sabem o que é o novo nascimento. Muitas pessoas que estão na igreja ainda não experimentaram o novo nascimento. Muitos filhos de crente ainda não nasceram de novo. Filhos de pastores não nasceram de novo. Você precisa experimentar o que é o novo nascimento. Você precisa experimentar. Você precisa nascer de novo. E eu queria aqui destacar alguns pontos com você nessa noite acerca do novo nascimento. Essa fala foi uma fala introdutória. E eu queria falar com você sobre a necessidade que o homem tem de nascer de novo. E por que o homem precisa nascer de novo? Por quê? Se você for argumentar com alguém hoje que não conhece o Evangelho, como você argumentaria com essa pessoa? Olha, você precisa nascer de novo. Por que você precisa nascer de novo? Em primeiro lugar, o homem precisa nascer de novo, sabe por quê? Porque a inclinação do coração dele é contra Deus. Por isso ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo porque ele é inimigo de Deus. Olha, ele dá descostas para Deus. É assim que o homem faz. Um homem que não tem Deus. Ou você acha que o homem que não tem Deus ama a Deus? Não. Ele é inimigo de Deus. A Bíblia é enfática, meus irmãos, a respeito disso. E Davi, lá no Velho Testamento, no Salmo de número 51, ele vai dizer, no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo, olha, eu já nasci em pecado. Eu já nasci inimigo de quem? De Deus. Eu já nasci em guerra contra Deus. Eu já nasci me rebelando contra Deus. No verso 10 do Salmo 51, Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, no verso 5 do Salmo 51, Davi reconhece que ele é totalmente depravado. Olha, eu nasci em pecado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, no verso 10, ele vai reconhecer que somente uma intervenção divina é capaz de fazer com que o homem ande retamente diante do próprio Deus.
Então o homem, ele nasce inimigo de Deus. E somente uma intervenção do próprio Deus pode fazer com que ele agora se reconcilie com esse Deus. Meus irmãos, devido à condição caída do homem, o homem jamais será capaz de querer Deus. O homem jamais desejará conhecer Deus. Você que é nascido de novo, que tem essa certeza, seja sincero com você. Tem dia que para você orar é difícil, não é? E olha que você já nasceu de novo. E tem dia que para você se aproximar desse Deus que salvou você, você tem dificuldade. E se ele não empurrar você, você não vai fazer nada. Agora imagine um homem que está perdido. Agora imagine um homem que está longe de Deus. Agora imagine um inimigo de Deus. Como ele vai desejar o próprio Deus? O homem jamais terá sede de Deus, meus irmãos, se o próprio Deus não provocar essa sede no coração. Se um dia você teve sede por Deus, ele provocou. Ele provocou essa sede em você. Meus irmãos, os desígnios do coração do homem são para o mal, não para a salvação. O homem sempre vai desejar o caminho do mal. Ele nunca vai desejar o caminho da salvação, a não ser que Deus faça uma intervenção na vida dele. O homem não pode mudar a si mesmo, meus irmãos. O homem ele está cego para as coisas de Deus, mas ele está com os olhos abertos para o pecado. Para o mundo ele está vivo, mas para Deus ele está morto, ele está insensível à voz do Espírito. Se o homem, meus irmãos, for deixado à própria sorte, ele vai perecer. Da mesma forma que um ser humano jamais é o autor da existência. Quem aqui é o autor da própria existência? Quem aqui pode levantar a mão e dizer assim, eu criei a minha vida? Alguém? Ninguém pode dizer isso. Porque quem criou a vida foi Deus. Assim também, irmãos, nenhum homem pode dizer que a vida eterna depende dele. Essa vida também depende de Deus. O homem pode fazer muitas coisas boas, mas não pode dar vida a si mesmo ou ao seu próximo. Essa é uma prerrogativa de Deus. Fala para o seu irmão, e dar a vida é uma prerrogativa divina. É isso, irmãos. Dar a vida é uma prerrogativa de Deus. O homem está tentando usurpar no presente século uma prerrogativa divina. Só Deus é capaz de dar a vida a um pecador. Efésios capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos já foram no velório, né? Quem não foi no velório, quando você for no velório, chega lá aí, ó. Acorda. Fala para o morto acordar, ele vai acordar? Ô irmãos, nós estávamos mortos. Todos nós. Sabe quando você prega para alguém, você evangeliza alguém, e você fala assim, ó, rapaz, será que esse cara não entendeu o que eu estou dizendo, não? Já aconteceu com você isso aí? Eu quero dizer para você, você está pregando para gente morta. Experimenta falar com o morto. Veja se ele vai te responder. Vai lá, faz cosquinha nos pés do morto. Vê se ele vai responder. Não vai. Irmãos, nós pregamos para gente morta, né? Tem um filme lá do Sexto Sentido, né? Tinha um menininho, né? Os mais novos já estranharam, viu, Mandão? Quando eu falei do Sexto Sentido, você assistiu, né, Raquel? Assistiu, Henrique? Não. Então, meus irmãos, nós estamos pregando para a gente morta lá fora. É por isso que eles nunca vão nos ouvir. Mas se Deus quiser penetrar no coração do homem, ele vai penetrar, assim como penetrou no seu coração. Amém? Porque o homem precisa nascer de novo, porque a inclinação do seu coração é contra Deus. Em segundo lugar, o tempo passa rápido, né? Meu Deus.
Porque o homem precisa nascer de novo. Porque sem o novo nascimento, o homem, olha, ele não pode ver. E ele não pode entrar no reino de Deus. É por isso que o homem precisa nascer de novo. Porque sem o novo nascimento, ele não pode ver. E ele não pode entrar no reino de Deus. Veja o que está aí no verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você vai ver o reino de Deus? Amém, irmãos? Você vai ver? Olha o que está no verso 5. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você vai entrar? Maravilha, então você vai ver e você vai entrar. Meus irmãos, e o interessante aqui, veja a insistência de Jesus no tocante a esse assunto do novo nascimento. No verso 3, no verso 5, ele vai dizer 2 vezes para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver. E você não pode entrar. Jesus está insistindo nesse assunto. Se há uma insistência de Jesus acerca desse assunto, é porque é um assunto importante. Nascer de novo é um pré-requisito para ver e para entrar no reino de Deus. E é interessante, meus irmãos, que essa verdade se aplica a um homem do calibre de Nicodemos, um fariseu, um principal dos judeus. Jesus está dizendo para ele, você precisa nascer de novo. Eu não quero saber, Nicodemos, das suas obras. Eu não quero saber se você conhece toda a lei de Moisés. Eu não quero saber, Nicodemos, se você pratica a lei de Moisés. Quero dizer para você que você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Meus irmãos, se Nicodemos, com todo esse gabarito que ele tinha, com todo esse conhecimento, com os talentos de mestre que ele tinha, com toda a posição que ele tinha, com toda a integridade que ele tinha, ele não poderia ver o reino de Deus por conta das suas posições e obras. Vejam a vida desse homem. E que esperança há, então, para aqueles que querem ver o reino de Deus por meio das suas obras? Se Nicodemos não podia, com a sua vida perfeita, e o que dizer de nós, irmãos? Muita gente tem tentado entrar no reino de Deus por conta das suas obras. Lembrem-se daquela parábola do fariseu publicano. Jesus conta essa parábola e diz que entraram no templo um fariseu e um publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, e ele batia no peito, e ele orava de si para si mesmo, e ele dizia: olha, Deus, eu não sou como esse publicano. Eu não sou como ele. Pelo contrário, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu cumpro todos os ritos religiosos, eu sou cara. Aí Jesus diz que o publicano, ajoelhado, batia no peito, ele não conseguia nem olhar para o alto e dizia: sê propício a mim, que sou um pecador. É assim que você tem se aproximado de Deus? Oh Deus, sê propício a mim, porque o que eu sou é um pecador. Ou você tem se aproximado de Deus dizendo: Senhor, olha como eu tenho trabalhado para o Senhor. Olha como eu tenho feito tanta coisa no seu reino. Como você tem se aproximado de Deus, jovem? Eu sugiro a você que se aproxime dele da mesma forma que o publicano. Porque o homem precisa nascer de novo. Porque sem o novo nascimento o homem não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Em terceiro lugar, porque o homem precisa nascer de novo? Porque é uma ordem de Jesus. Está aí, irmãos, no verso 7. Veja a parte B. Veja a fala imperativa de Jesus. Importa-vos nascer de novo. É uma ordem de Jesus. E pecadores devem ouvir a ordem de Jesus. Quero dizer para você que lá no céu, você não vai entrar porque você é batista. Ou porque você é metodista, presbiteriano,
assembleano, católico, ou seja lá o que quiser ser. Você não vai entrar por conta de nada disso. Lá no céu, só entrarão aqueles que nascerem de novo. Aqueles que forem redimidos e lavados no sangue do Cordeiro. Para você entrar no céu, você precisa se banhar no sangue de Jesus. Aqueles que nunca nasceram de novo, nunca experimentarão da presença de Jesus. Meus irmãos, quem não nasceu de novo não consegue se deleitar com o banquete do céu. É por isso que você, quando prega para o pecador, você coloca o banquete diante dele, ó. Ele despreza. Despreza. Porque ele não nasceu de novo ainda. Porque o homem precisa nascer de novo. Porque é uma ordem de Jesus. Por que você nasceu de novo? Porque Jesus deu uma ordem. E você ouviu. Você estava morto. Você estava morto nos seus delitos e pecados. E Jesus disse, olha, Nicole, vem. Nicole estava morta, então ela ouviu a voz de Jesus. Isabela estava morta, mas Jesus disse, vem Isabela. Ela ouviu. Só Jesus tem o poder. Só Jesus tem o poder de ressuscitar mortos. Espiritualmente falando. Só Jesus. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, nenhum homem tem esse poder. Só Jesus. Você sabe por que nós não temos esse poder, irmãos? Porque quem foi pendurado naquele madeiro? Foi ele, irmãos. Foi ele. Foi ele que sofreu a agonia do pecado. Foi ele que se fez pecado em nosso lugar. Foi ele. E só ele tem essa prerrogativa de fazer com que mortos ressuscitem espiritualmente. Tenho 12 minutos ainda. Então vamos tentar adiantar aqui. Então vocês entenderam até agora a necessidade. Há uma necessidade para que o homem nasça de novo. Eu elenquei 3 pontos aqui para vocês essa noite. E agora eu quero falar para vocês o que é o novo nascimento. O que é esse novo nascimento? É claro que nas minhas palavras anteriores eu já deixei isso subtendido, mas agora eu quero um pouco além. Então eu quero dizer para vocês que o novo nascimento é algo radicalmente novo. E eu não estou aqui usando a linguagem moderna, viu, de radical, de isso aqui vocês vão entender no texto, que é exatamente isso que o texto quer dizer. Vejam aí o verso 3. Está assim, a isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu não sei se vocês já leram esse texto, e caso já tenham lido, não sei se perceberam que Jesus está respondendo a uma pergunta que não foi feita. Está no verso 3. A isto respondeu Jesus. Procura no verso 1 e no verso 2, onde está a pergunta. Pode procurar, não existe a pergunta. Nicodemos nunca fez uma pergunta para Jesus. Alguém pode ler o verso 2 aí, em voz alta, por gentileza? Nicodemos está fazendo uma afirmação. E por que Jesus está respondendo a uma pergunta? Nicodemos, meus irmãos, não fez a pergunta a Jesus, mas ele pensou. Por isso Jesus respondeu. Ele chegou com esse discursozinho aí do verso 2 para Jesus, mas na verdade o que ele estava pensando era outra coisa. Jesus, com sua onisciência, ele leu os pensamentos de
Nicodemos. Lembrem-se do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Jesus foi jantar na casa de Simão, o fariseu. Chega aquela mulher pecadora aos pés de Jesus. Ela chora aos pés de Jesus, ela derrama um perfume aos pés de Jesus. Simão, o fariseu, o texto vai dizer que ele pensou: se este homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Jesus, na sequência, responde para ele. Simão, ele não falou, ele pensou. Aqui foi a mesma coisa, irmãos, que aconteceu. Nicodemos só pensou. E com base na resposta de Jesus no verso 3, nós podemos, de forma segura, presumir que a pergunta de Nicodemos era semelhante àquela pergunta do jovem rico. Vocês se lembram do jovem rico? Mateus capítulo 19, verso 6, o jovem rico se aproxima de Jesus e diz: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Nicodemos, ele se aproximou de Jesus com esse intuito. Olha, eu sou o mestre da lei. E Jesus, o que eu vou fazer de bom? Era isso que ele queria perguntar para Jesus. Por isso vem a resposta de Jesus na sequência. Você precisa nascer de novo. A palavra grega aqui para nascer de novo é uma palavra chamada anoten. Anoten, que significa absolutamente inédito. Algo novo, algo que ninguém conhece. É algo que nunca existiu. Aqui é a primeira vez que Jesus fala nos evangelhos sobre o novo nascimento. Ele está falando sobre algo inédito. Algo novo. Esse novo nascimento aqui é uma espécie de ressurreição de quem estava morto. Aquele que agora passa da morte para a vida. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? O que é o novo nascimento é algo radicalmente novo. É uma novidade. É algo que nunca existiu e você agora pode experimentar. Em segundo lugar, o que é o novo nascimento? É uma obra exclusiva de Deus. Não tentem usurpar o que é de Deus. Novo nascimento é uma obra divina. Veja o verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de quem? O reino é dele. E quem dita as regras de quem entra nesse reino é ele. Não sou eu, não é você. É uma obra de Deus, irmãos. É uma obra que Deus, soberanamente, Ele opera no pecador. Aqui eu vou começar agora a andar um pouco mais rápido, porque meu tempo já se foi. Spurgeon disse algo muito interessante. E ele disse assim: olha, é mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. É verdade, irmãos. É mais fácil você pegar um leão, que por natureza é carnívoro, é um predador. É possível, Mariana? Pois é, pegar um leão e fazer ele virar vegetariano. Mas é mais fácil você fazer isso do que pelo seu esforço, pela sua transpiração, você fazer com que um pecador se converta. Da mesma forma que um etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem um leopardo pode mudar as suas manchas, assim também nós não podemos produzir esse novo nascimento que vem de cima. É prerrogativa de Deus. Só o Espírito de Deus pode dar vida a um morto. Só o Espírito de Deus pode soprar sobre um vale de ossos secos. Só o Espírito de Deus pode convencer um pecador dos seus caminhos tortuosos. O novo nascimento, meu irmão, minha irmã, é uma obra exclusiva de Deus. E onde entra agora o papel do Espírito Santo? Eu quero dizer para vocês,
que o novo nascimento também é uma obra livre, soberana e misteriosa de quem? Do Espírito Santo. Olha aí o verso 8. O vento sopra onde quer. Onde ele quer. Tenta domesticar o vento, você. Eu vou fazer o vento soprar para o leste agora. Eu vou fazer o vento soprar para o oeste, para o norte, para o sul. Quem aqui consegue? Se você conseguir, você vai ganhar um prêmio Nobel aí. Você vai ser o cara. Ninguém consegue domesticar o vento. Jesus está dizendo exatamente isso aqui, comparando o Espírito Santo ao vento. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem o vento. Você não sabe para onde vai o vento. Assim é tudo que é nascido do Espírito. O Espírito, meus irmãos, ele sopra onde ele quer. Você não pode controlar. Onde você jamais sopraria, o Espírito Santo sopra. Nós costumamos, né? Malhar Jonas, porque Jonas não foi para Nínive. Olha, vocês já leram sobre o Império Assírio? Pois é, leiam. Vocês vão ver como era um povo terrível. Por isso que Jonas não foi para Nínive, que era a capital da Síria. Deus, como é que você vai salvar esse povo? Leiam a história do Império Assírio. Vocês verão como eles eram terríveis. Deus salva o mais terrível dos pecadores por meio do seu Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo sopra onde você jamais sopraria. Ele sopra na rua, ele sopra na boate, ele sopra no campo de futebol, ele sopra no prostíbulo, ele sopra no botequim, ele sopra no lar, ele sopra na igreja, ele sopra onde ele quer. E ele salva quem ele quer, porque ele é livre. E para concluir, eu gostaria de usar aqui 2 exemplos para ilustrar melhor esse ponto aqui do Espírito Santo, para vocês entenderem, isso aqui ficar claro na mente de vocês. Os jovens de São Carlos já ouviram eu contar esse testemunho. Lá na Bahia, de onde eu vim, tem um irmão, o nome dele é Turene. Ele congrega na igreja da qual eu vim. Hoje ele é um líder da igreja. E existia um outro irmão que congregava na igreja, que era o Eduardo. Eles trabalhavam juntos. E o Eduardo, por muitas vezes, insistia com o Turene. Turene, era Tura, né? O pessoal chama ele de Tura. Tura, vamos na igreja, Tura. Tura nunca aparecia na igreja. Nunca ia. Nunca ia. Um dia, Tura, tadinho dele, viu? Na virada do ano, 31 de dezembro para 1º, só não vou lembrar o ano agora, resolveu passar na frente da igreja, ele estava indo para o forró. Deixou a mulher em casa com as filhinhas, estava indo para o forró. Imagina fazer o quê? Ventura, todo bonitinho, arrumadinho, né, sapatinho, calça jeans, a camisa social por dentro, ó, caminhando para o forrozinho dele. Lá ele ia aprontar, né? Quem está na porta da igreja, irmãos? O Eduardo. Tura, você está vindo para a igreja? Não, Eduardo, eu vou para o forró. Não, Tura, ó, entra aqui um pouquinho. Ele praticamente obrigou o rapaz a entrar na igreja. Foi, praticamente obrigou. Aí Turene entrou na igreja. Irmãos, ele entrou. Ele nunca mais saiu. Nunca mais saiu. O cara estava indo para o forró. Ele ia trair a esposa dele, com certeza. Estava indo para o forró. O que um cara vai fazer no forró, deixa a mulher em casa? Ele vai aprontar. A intenção do coração de Turene naquela noite era aprontar. Ele estava pronto para desfrutar do pecado. Como é que é isso, irmãos? Como é que você explica isso? O cara entrou na igreja, nunca mais saiu da igreja. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo de Deus convence quem ele quer. O outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês é um exemplo da minha própria vida. Aos 13 anos de idade, pensa no cara que não valia nada, era eu. Eu era terrível. 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 Vocês não conseguem imaginar como eu era terrível. Em setembro de 1998, muitos aqui, acho que nem
Vocês não eram nascidos, essas meninas aqui, e não eram nem... Pois é. De sexta para sábado, sábado era um feriado, teria uma vigília na igreja. Eu cresci em igreja, mas era terrível, não valia nada mesmo, viu, irmãos? Não valia nada. Tinha que ir para a vigília porque meu pai obrigava. E eu falei, eu vou para essa vigília. E eu passei naquela sexta-feira maquinando na minha mente tudo que eu iria aprontar naquela noite. Eu não tenho coragem de falar para vocês tudo que eu queria aprontar. E eu cheguei naquela vigília, começou às 21 horas, e deu às 21h30, eu saí para fora do templo. O templo era na casa de um irmão, fiquei lá fora com os meninos. Eu contei piadas imorais. E naquela noite eu falei tanta imoralidade que vocês não fazem ideia. Eu fiz tanta coisa que eu não tenho coragem de falar. Naquela noite. Eu tinha planejado fazer tudo aquilo. Estava no meu roteiro e eu cumpri o meu roteiro. Mas por volta das 3 horas da manhã eu resolvi voltar para dentro do salão, onde estava acontecendo a vigília. Eu voltei. Eu nunca mais saí de lá o mesmo. Nunca mais. Nunca mais saí de lá a mesma pessoa. Eu tinha planejado fazer tudo errado. Tudo que vocês imaginassem eu tinha planejado fazer. Tudo. E eu fiz. Eu fiz. Esse é o pior. Mas naquela noite, aos 13 anos de idade, Deus me salvou. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Cresci na igreja. Naquele sábado, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma Bíblia para ler. Não orava, eu comecei a orar. Meu pai não precisava mandar ir para a igreja para orar. Nada, eu fazia sozinho. Naquele dia, o Espírito Santo resolveu soprar. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, sem o novo nascimento, você não pode ver. E você não pode entrar. Eu era filho de crente, mas eu precisei nascer de novo. Talvez você seja filho de crente, mas talvez você precise nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai ver e nem vai entrar no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E que se há alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou desse novo nascimento. Alguém que ainda não nasceu da água e do Espírito, como disse Jesus no verso 5. Você tem a oportunidade de fazer isso nessa noite. Não endureça o seu coração. Olha, irmãos, a porta da graça está aberta para você nessa noite. Mas amanhã ela pode estar fechada, amanhã você não sabe se você vai estar aqui. A sua vida não depende de você. Hoje a porta da graça ela está aberta para você. Você pode fechar os olhos e não acordar mais. Então, volte-se para o Senhor nessa noite. E orar por você. Ó Deus, te louvamos, te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para ti soberanamente, pela sua vontade. Pecadores que éramos, cheirávamos mal diante do Senhor, por conta dos nossos pecados. Estávamos, ó Deus, em estado de putrefação. Mas o Senhor nos salvou, nos deu vida. Nos deu vida. Ó Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não te conhece, alguém que ainda não teve uma experiência contigo, ó Deus, eu suplico a Ti, que por meio do Teu Espírito Santo o Senhor possa tocar nesse coração. Dê vida a pessoas que porventura estejam mortas nessa noite. Dê vida. Dê vida. Sopra o fôlego de vida nessas pessoas. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida.